Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde falamos toda semana com o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística, supply chain, e o bate-papo de hoje é sobre e-commerce. Eu sou Rodilson Silva Tuco e hoje eu tenho a honra de receber o Fábio Kael, que é fundador e CEO da SOS E-Commerce. E para você que não conhece, é uma plataforma digital que tem como propósito informar, orientar e também ajudar os empreendedores a iniciar ou melhorar seus projetos de e-commerce. O Fábio é especialista em e-commerce, tem mais de 13 anos de experiência de atuação, já implantou mais de 250 projetos, serviço de marketing digital para mais de 100 clientes e trabalhou também em consultoria para mais de 50 empresas, atendendo empresas como Buscapé, Ajinomoto, Editora Abril e também NSC TV. Ele foi apresentador de um quadro também de e-commerce na emissora Record News, além de diretor também executivo da APAGE, Associação Brasileira de Profissionais e Agências de E-Commerce. Então, sem mais, recebemos aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Fábio Kael. Fábio, como sempre, muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço da sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio. Eu que agradeço, acompanho seu trabalho já há algum tempo, admiro o seu conteúdo e é um prazer estar aqui junto com você, participando desse quadro bacana aí que é o GuiaCast. Fábio, eu gosto sempre de iniciar um pouquinho, sabendo um pouquinho mais do profissional. A gente já se conhece há tem algum tempo. Até para dar um pouco um overview sobre o seu background, gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, principalmente considerando que você se formou em análise de sistemas. Eu vi no seu background que você começou sua carreira como programador, depois você foi para área comercial, há muito tempo atuando como e-commerce apresentador, ou seja, você realmente mesclou bastante essas suas atividades. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse seu início profissional e como foi para você, né, essa sua situação em te estar atuando em diversas áreas e agora empreendendo, né, com a SOS E-Commerce. Eu comecei em TI, tenho 13 anos aí de experiência em TI, comecei em 94, fui até 2008, numa multinacional alemã. Isso me deu muita bagagem na parte técnica, comecei como programador e fui até consultor de TI. Resolvi pivotar minha carreira em 2008, foi um acaso, acabei caindo no e-commerce de nada planejado. Fui lojista, na verdade eu entrei no e-commerce como lojista, fui lojista 4 anos, numa época que ainda as coisas eram um pouco mais difíceis, não tinha os marketplaces, o e-commerce ainda não era tão difundido no Brasil como é hoje. A gente pegou ali a época do Buscapé, que foi no auge, né? Então fui lojista durante 4 anos, minha carreira de e-commerce começou em 2008, depois acabei virando dono de agência que eu fiquei durante 8 anos. Durante esses 8 anos de agência, nós fizemos mais de 250 projetos, cuidamos de mais de 100 clientes aí na área de marketing, de performance de vendas e demos consultorias para algumas empresas. Tive uma passagem rápida como diretor comercial do programa Inova 360 da Record News, mas acabei voltando para o e-commerce, que eu acho que aqui é minha praia, aqui é onde eu conheço um pouquinho mais. É até interessante, né? Porque assim, se a gente fala de empreendedor, você está empreendendo com a SOS E-Commerce, mas fica claro que você não começou agora, né? Até como você falou, você empreendeu como lojista, depois foi dono de agência digital. Eu sei dentro da sua história que você parou de atuar com a agência digital, depois foi atuar na TV, e assim por diante, o que é algo bastante diferente, essa experiência de você estar atuando no comercial de uma empresa e atuando depois no comercial voltado para a televisão. Como é que foi para você essa carreira empreendedora inicial antes da SOS e como que ela contribuiu, né, posteriormente para o seu crescimento, para que você pudesse agora, né, nesse momento, estar empreendendo com a SOS e principalmente trazer, até como a gente vai falar posteriormente, que eu acho que é bastante importante a gente falar depois, fazer podcast, fazer outras atividades e principalmente colocar em prática a sua especialidade. Você é um especialista de e-commerce, então é importante a gente estar falando exatamente um pouco do que essas experiências te trouxeram e te posicionou no status que você está hoje. Eu acho que esse período que eu trabalhei nessa multinacional como funcionário, ele me deu uma bagagem e me deu uma experiência muito boa. Mas eu acho que no final ali eu tenho um pouco uma veia empreendedora.
né? Depois que eu comecei a empreender, eu não parei mais. E eu acho que é um desafio. Empreender no Brasil, a gente sabe que é um grande desafio. É a terra das oportunidades. Eu acho que tem muita oportunidade aqui, mas também, por outro lado, é um desafio, né? O Brasil tem muito empreendedor, tem muita dificuldade para empreender, desde a abertura da empresa, encerramento, todo o trâmite tributário, tudo isso é muito complexo no Brasil. Às vezes a gente desanima, mas aí não tem jeito, cara. Quando você entra e trabalhar de funcionário e ser empreendedor, empreender num negócio que você gosta, que você faz com amor, eu prefiro empreender e passar por todas as dificuldades. Falando até um pouquinho dessa sua nova atividade no empreendedorismo, SOS E-Commerce, que eu falei até no início, é uma plataforma digital que ajuda os empreendedores a iniciar, a melhorar os seus projetos de e-commerce. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre o que seria, né, a SOS E-Commerce, e quais são os produtos e quais são os serviços que vocês estão oferecendo aí agora através da empresa. A ideia do SOS E-Commerce nasceu em 2018, quando eu tinha agência ainda. A gente trabalhava com clientes médios e grandes na época, mas a gente via a dificuldade do empreendedor online pequeno, do micro e pequeno, né? E a gente estava posicionado de uma forma com a agência que não dava para atender clientes pequenos. A nossa estrutura era muito cara. E aí a gente criou essa startup em 2018, criamos uma célula dentro da agência com o objetivo de atender, ou pelo menos entender esse pequeno e micro empreendedor online, que estava entrando no e-commerce ali, entrando perdido, entrando com muita dificuldade. Infelizmente, em 2019 eu tive um problema de saúde, acabei colocando a agência e a startup em stand-by, e agora, quando eu saí do programa da Record, eu resolvi retomar essa startup. Pivotei um pouquinho o negócio. Na época a gente prestava o serviço, hoje não, hoje na realidade a gente é um portal, uma plataforma onde a gente faz uma curadoria de conteúdos focado em logística, conteúdos práticos, conteúdos do dia a dia. A gente faz uma curadoria de soluções também, soluções que a gente trabalhou, soluções que a gente tem parceiros que trabalham. Quando eu falo soluções, é plataforma, é RP, sistema de gestão, é meios de pagamento, ou seja, a gente indica para quem está entrando no e-commerce soluções que a gente já experimentou, já implantou e conhece. E essas soluções, por exemplo, o empreendedor ele entra no site, na plataforma, ele identifica quais são as necessidades. Dentro dessas necessidades, a plataforma, através dessa análise das respostas, ela vai trazer para ele quais são exatamente aquelas soluções que ele está procurando, dependendo dos seus problemas e principalmente do nicho que ele está atuando? Ele tem os dois formatos. Ele pode pesquisar soluções direto, né? A gente tem um menu lá de soluções, ele pode entrar lá e ver as plataformas disponíveis, os RPs disponíveis. Tem um filtro inteligente ali que a gente fez para facilitar a busca por preço, por comissão, por recursos que essas soluções oferecem, mas ele também tem um simulador. Na home ali tem como posso te ajudar e aí tem um simulador. Então, dependendo das respostas que ele dá, como se fosse um quiz, a gente já dá uma solução para ele, uma sugestão de solução, pelo menos o pontapé inicial ali para ele ter um caminho ali, uma direção para seguir. Normalmente a gente sugere uma solução completa, então muitas vezes plataforma de e-commerce, sistema de gestão e até mesmo uma agência para implantar essa solução e eu ou alguém da minha equipe dá um parecer técnico. Ou seja, por que nós estamos sugerindo aquela solução para ele, e aí ele consegue com isso caminhar sozinho, ou pelo menos seguir. Se essa solução inicial para ele ser suficiente, ok, mas se ele quiser um pouco mais, se ele quiser a ajuda de um especialista como o Mauro, ou como, né, o Fábio, como a equipe do Fábio e assim por diante, o que eles precisam fazer? Aí nós criamos também, eu acho que a gente está inovando em algumas coisas, né? A gente criou lá a consulta online, no mesmo formato de uma consulta médica, odontológica, psicológica. Tenho dúvida, estou perdido, aquilo ali não foi o suficiente, eu posso agendar uma consulta com um especialista, uma consulta de 45 minutos a 1 hora, onde ele vai expor os problemas, as dúvidas, e esse especialista vai analisar e vai dar um diagnóstico para ele e um caminho das pedras. Ele tem direito a um retorno dentro de 15 a 30 dias, né? Então, muitas vezes o especialista vai dar algumas atividades, algumas ações para ele fazer, né? Ele coloca em prática. Ele vai colocar em prática ali em 1, 2 semanas, e ele vai voltar lá e a gente vai analisar se deu certo ou não. É uma forma rápida, fácil e barato, se a gente parar para pensar, dele resolver um problema. Às vezes, o fato dele agendar uma consulta online evita que ele perca muito tempo e dinheiro se ele tentar sozinho, sem nenhum conhecimento, né? O problema do e-commerce hoje é esse, as pessoas acham que é muito fácil e não é. E aí eles entram e ficam quebrando a cabeça 1 ano, gastando tempo, que o tempo é dinheiro, né? E gastando dinheiro também. Investe errado, reinveste, muda de plataforma, muda de sistema, e aí quando ele vê, passou 1 ano, ele não ganhou dinheiro, ele não vendeu, e ele ainda colocou dinheiro e tempo no negócio. Então, às vezes, uma consulta dessa resolve o problema do cara. Não precisa ser uma consultoria a médio prazo,
uma consulta. Agora, se ele precisar de um acompanhamento, aí nós temos algumas coisas ali de mentoria e tal. Mas, na maioria das vezes, nem precisa. São casos muito específicos, tá? Não é à toa que o nome é SOS E-Commerce, né? Aqueles que estão precisando, bem sugestivo. Aquele precisa de uma ajuda, precisa de uma consulta e precisa de um especialista para poder saber que caminho seguir. É só procurar a SOS E-Commerce. O nosso bate-papo é para falar exatamente o e-commerce consciente, orientações estratégicas para o seu negócio. Entrando agora no contexto, que a gente sabe que os últimos 2 anos aí da pandemia deu um boom no e-commerce, eu gostaria que você pudesse identificar, você como especialista, pudesse nos dar um overview sobre como que está o e-commerce agora, nesse momento, né? E principalmente quais as expectativas futuras daquilo que a gente sabe que dentro desse momento de pandemia veio para ficar e aquilo que a gente sabe que é temporário. Odilson, o e-commerce ele já vinha crescendo antes da pandemia, ele já vinha crescendo forte, né? Crescendo aí com 2 dígitos, acima de 10%. Lógico, isso aí comparado ao varejo físico, né? Então a gente já vinha crescendo de uma forma bem acentuada. A pandemia foi acelerar esse processo. Então, só para você ter uma ideia, 2020 e 2021, o e-commerce cresceu quase 70%. É muita coisa, né? Nenhum setor cresceu. Lógico, foi por causa da pandemia, foi por causa de toda a limitação que a pandemia proporcionou, mas acelerou o processo. Fez com que muita gente que não comprava online passou a comprar, foi obrigado a ter essa experiência, e muita gente gostou e continua. Então, o e-commerce cresceu quase 70% em 2020 e 2021. 2021 fechou com 161 bilhões de reais. Só que o mais legal disso é que a projeção até 2025 é duplicar isso. A projeção para 2025 é crescer quase 100%, é faturar acima de 300 bilhões. Olha o tamanho desse mercado, olha as oportunidades. Nós temos hoje mais de 80 milhões de consumidores online. 80 milhões, cara. Por mais que você monte um negócio físico na Avenida Paulista, que tem um tráfego enorme, milhares de pessoas passando ali, você nunca vai ter 80 milhões de consumidores potenciais clientes do seu negócio. Nunca. Sim. É só no e-commerce. E um outro dado muito relevante, Rodilson, só para você ver o tanto que o e-commerce cresceu rápido e num curto período. Em 2019, o e-commerce ele correspondia a 4,7, abaixo de 5 do varejo nacional. Varejo total do Brasil, ele correspondia a 4,7. Eu vi esse número ontem, 17%. Olha o tanto que a gente cresceu, olha o tanto de mercado que a gente ganhou em relação ao varejo como um todo. Então, assim, tem que estar no e-commerce, não tem jeito, não dá para ficar fora mais. E além da pandemia, né, que outros fatores que você acha que também influenciou nesse crescimento? Porque se o e-commerce já vinha em crescimento, não foi a pandemia. Que outros fatores também influenciou esse crescimento? Foi tecnologia, foi a nova demanda do cliente? O que você acha que também fez parte que vai contribuir para que em 2025, como você falou, a gente consiga dobrar ainda mais essa demanda? Eu acho que são alguns fatores, né? O consumidor está mais consciente, então ele compra mais consciente. Os sistemas estão mais robustos, estão mais seguros. Agilidade na entrega, você vê aí movimentos de entrega em 4 horas, 24 horas. Então, aquela história de você comprar no e-commerce e esperar 30 dias, isso quase não existe mais. Existe em poucos segmentos, por exemplo, o segmento moveleiro, que é algo que você compra e ele é uma compra sob demanda, né? Então você compra aí que a fábrica vai montar muitas vezes o seu produto ou produtos personalizados. Mas hoje em dia entrega é 24, 48 horas no máximo, né? Entramos numa competição por entrega e o cliente gosta muito disso. Sim. Então são vários fatores, até a própria internet. A internet não chegava em vários pontos do país, né? A gente fala de 4G, mas o 4G não atingiu ainda o Brasil inteiro. E já está vindo o 5G. Então eu acho que são vários fatores, os meios de pagamento também, facilidade no processo de compra, que a gente chama de checkout. Hoje em dia você compra com clique, você compra assinatura. Então eu acho que tudo são vários fatores que contribuíram para o e-commerce crescer do jeito que está crescendo. E eu acho que o principal é a pandemia, que levou muita gente, porque não tinha outra opção. Sim. Então teve que comprar online e gostou. E sentiu confiança. E aqueles que tinham resistência acabaram tendo que fazer isso e quebrou essa resistência. Entendeu? Então eu acho que são vários fatores, mas a pandemia ajudou muito também. Excelente. Já que você falou de entrega, já que você fala, né, same-day delivery e assim por diante, eu gostaria de trazer um recado importante também do nosso patrocinador, que é a Cargo. Né, se você busca soluções, né, associadas ao consumidor final, que é o last mile, transporte de insumos, que é o first mile, a coleta
carga lotação, como o line haul ou também carga expressa para o seu e-commerce, a Cargo é uma transportadora digital que conecta uma frota especializada, diversificada para todas as cargas e também tonelagens. Tem TMS integrado, possui também um app para geração de métricas, serviço de rastreabilidade, visibilidade e eficiência em todas as etapas do processo. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Fábio, dando continuidade, né? A gente sabe que não foi só, apesar desse crescimento do e-commerce, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a inovação, a gente sabe que também houve dificuldades. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente quais são as principais dificuldades que os empreendedores têm enfrentado atualmente no comércio eletrônico, até porque no início, né, quando você falou das soluções da SOS E-Commerce, você deixou bem claro que muitos deles começam, tentam implementar por si só e depois acabam tendo dificuldade, quebrando a cara e assim por diante. Quais são essas principais dificuldades atuais que os empreendedores têm sofrido associado ao e-commerce? Infelizmente, o empreendedor brasileiro, acho que é cultural, ele não tem muito o hábito de fazer planejamento, de fazer pesquisa de mercado. Lógico, não estou generalizando, mas a maioria não faz, né? O empreendedor brasileiro, ele é mais prático, né? Ele entra de cabeça no negócio e vai. E existe essa cultura do e-commerce, que é o e-commerce ele não tem uma barreira de entrada, é muito simples. Você abrir um e-commerce é muito simples. Simples no sentido de abrir. Sobreviver é outra coisa. Mas de abrir não é complicado. É diferente de você abrir uma loja física. Você tem que alugar um espaço, você tem que ter fiador, você tem que reformar, você tem que... várias coisas. Você tem que pesquisar aquele espaço. Se passa gente na calçada, se não passa, né? Então, para o cenário físico, o empreendedor ele faz a lição de casa. Por não existir tanta barreira no e-commerce, ele não faz. Ele entra. E ele entra, quando ele entra no e-commerce sem se planejar, sem se organizar, ele está queimando 2, 3 etapas. Porque normalmente ele entra pela solução. Ele vai lá e contrata uma plataforma de e-commerce e monta uma loja. Mas ele não fez um planejamento ainda. Ele não conhece os custos do e-commerce. E muitas vezes ele não sabe nem o que vender e para quem vender. E aí ele tem que saber onde que ele quer vender. Aí sim, depois dessa etapa que ele define onde que ele quer vender, aí ele tem que buscar a solução. Porque às vezes para ele, vender no WhatsApp resolve o problema. E ele não precisa contratar uma plataforma de e-commerce para montar um e-commerce. O WhatsApp é um e-commerce. Às vezes ele pode começar vendendo no marketplace. Ele não precisa montar uma loja de e-commerce. E lá tem audiência. Só colocar um produto bom, com uma condição comercial legal, ele vai vender. Existe audiência. O grande problema do e-commerce se chama audiência, é cara. E a loja também, às vezes é importante ele montar a loja. Mas às vezes ele tem que montar a loja dentro de uma solução que caiba dentro do bolso dele, que seja aderente ao projeto dele. Então, o empreendedor ele tem que ter consciência de que não adianta sair fazendo. Parece ser fácil, mas não é. E aí ele quebra a cara. A gente tinha... eu não sei se está atualizada essa pesquisa, mas a gente tinha uma pesquisa de 2 anos atrás, mais ou menos, que a mortalidade de e-commerce era de 80% em 12 meses, 18 meses. Ou seja, tudo que abria morria, 80% morria até 18 meses. Porque não começava direito. Porque não começava direito. E se eu quero, por exemplo, começar um e-commerce hoje, quais são as principais etapas? O que eu preciso fazer? O que as pessoas que estão acompanhando precisam fazer para poder começar da maneira correta? Eu vou falar em cima da nossa metodologia. Uma metodologia que a gente criou em 2018. É uma metodologia validada, a gente aplicou em vários clientes e dá certo. Isso não significa que não pode dar errado, mas você minimiza a chance de dar errado. Às vezes, por mais que você se planeje, o produto não é bom. E, infelizmente, é ruim mesmo e não vai vender. Por mais que você use estratégia, mas não vai vender. Então, a nossa metodologia, a gente fala que são 5 P's do e-commerce. Planejamento, ou seja, vai conhecer os custos do e-commerce, vai conhecer um pouquinho do segmento que você vai atuar, dos seus concorrentes, vai entender um pouquinho esse mercado. O segundo passo, a segunda etapa, produto e público. Então você tem que saber, no mínimo, você tem que saber o que você vai vender e para quem você vai vender. No mínimo. Se você não souber isso, para ali, vai estudar, certo? Aí você tem que entender onde você vai vender para poder escolher a solução, que é o terceiro P, chama plataforma. Mas não é plataforma de loja online, é uma plataforma de venda. Pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail marketing, pode ser um marketplace, pode ser uma loja online. Plataforma de venda, não é plataforma de e-commerce, é plataforma de venda. Beleza, contratou a plataforma, nós estamos falando da terceira etapa indo para a quarta. A quarta etapa é o projeto.
Qualquer plataforma que você adquirir hoje, você tem que fazer um setup, uma configuração inicial. Ah, Fábio, que diabo que é isso? Cara, você tem que colocar a imagem do produto. Internet, você vende imagem e descrição. Não importa a plataforma, pode ser pelo WhatsApp, em qualquer lugar. É imagem e descrição. Ninguém tá pegando no produto. E não é qualquer imagem que vende. Lógico que não. Então existe toda uma preparação de você tirar uma foto que seja atrativo para o público. Exatamente. Então você tem que configurar a plataforma que você está adquirindo. Configurar o meio de pagamento, configurar a logística. É o calo hoje no Brasil, olha o tamanho do Brasil, logística, produto, preço, condição comercial, desconto, compre junto, kit. Cara, tem um punhado de coisa para fazer, que é a quarta etapa que a gente chama de projeto, que é o quarto P. E depois, o quinto P é performance. Aí é venda, estratégia de venda. Aí é você montar um planejamento de marketing focado em venda. Mas também não é só vender. Você tem que entregar, você tem que fazer o atendimento ao cliente bem feito. Se o empreendedor, se a empresa seguir os 5 passos, os 5 P's que a gente criou, essa metodologia, a chance de acertar é grande, mas não é garantia de sucesso. Mesmo assim. Agora, você imagina, a maioria hoje, eu acredito que 80% de quem entra no e-commerce, ele entra na solução. Ou seja, ele entra na quarta etapa. E esquece o resto, amigo. Você acha que esse cara entrou certo? Não. Esse tá na estatística de 12 meses 80, ali, ele vai... Dos 80% que morre. Ah, tem um ou outro aí que se salva porque o produto é muito bom, né? Porque ele conhece muito bem o público dele, às vezes ele tem uma base de seguidores muito... Ok, mas a maioria não tem. E no caso daqueles empreendedores que já estão no mercado, já passaram desses 80% ou já passou do 1 ano ali, né, de atendimento, está tendo sucesso, mas as vendas estagnaram, né? Ou seja, ele quer crescer, mas não consegue. Esses que estagnaram, no seu ponto de vista, o que eles precisam fazer? A gente tem 3 cenários. Tem um cenário de quem quer entrar e não sabe por onde. A gente tem um cenário de quem está dentro e não vende, que é o maior, eu acredito, que é a maior fatia. Então não vende. Não vende muitas vezes porque não faz campanha, porque não conhece o público, porque não conhece a jornada de compra do cliente dele. Ele tem que entender um pouquinho. Nas vendas, a gente, não vou falar muito técnico aqui, mas existe um funil de vendas, existe uma jornada. Basicamente, o funil, resumidamente, que para não entrar muito no mérito técnico, é atração, retenção e conversão. Então você tem que atrair o cliente de alguma forma. Normalmente, hoje em dia, se atrai com vídeos, engaja esse cara. Não é sair vendendo. O cliente hoje, Dilson, ele não busca produto, ele busca experiência. O cliente hoje, ele quer se relacionar com a loja. Ele não quer comprar o produto e virar as costas. Né? Então, o cliente mudou, cara. O cliente mudou. Antigamente, a gente criava um produto e colocava para ele vender. Hoje não. Hoje você tem que entender o que ele quer para você vender o que ele quer. Então, muitas vezes de forma personalizada. Então, esse cara que está no e-commerce hoje e não vende, ele tem que dar um passinho para trás, rever o que ele está fazendo, o público, a jornada, preço, concorrente, planejamento, custo, e fazer isso rápido, porque o mercado movimenta rápido. Fez isso, aí sim ele vai com uma estratégia, ponto importante, médio e longo prazo. Nada no e-commerce é a curto prazo. O cara que monta uma loja hoje, pretende vender amanhã, nem entra no e-commerce, nem entra. A não ser que ele tenha um produto que não existe, que é o desejo de consumo de todo mundo, que é difícil. O e-commerce, ele começa a brincar de vender depois do 6º mês, em média. Então não crie expectativa antes que você vai se frustrar. E a gente tem o 3º cenário, que é o cara que está no e-commerce, está vendendo, mas como ele não fez aquela liçãozinha de casa lá atrás, o que ele está fazendo? Quanto mais ele vende, mais prejuízo ele toma, porque ele não calculou os custos do e-commerce. Ele acha que ele está ganhando dinheiro, ele está pondo dinheiro. Então quanto mais ele fatura, mais chance dele quebrar. Eu tive cliente na agência, que eu peguei faturando 10 mil reais, quando ele bateu 500 mil reais, ele quebrou. Eu não entrava na margem do cara. Naquela época a gente não tinha nem a metodologia ainda. Então eu não entrava para ver se estava dando dinheiro ou não. A gente não fazia esse trabalho ainda. A gente colocava o projeto dele no ar e fazia o marketing dele. Tô te falando, eu tenho uns 2 cases de pegar faturando 0 ou 10 mil ou 20 mil, bater 500 mil, 800 mil, 1 milhão e o cara quebrar. Você fala, não é possível. É fluxo de caixa. Você vende no marketplace hoje, ele te paga em média 30 dias. Para você vender no e-commerce hoje 100 mil reais, você tem que ter 3 vezes mais o estoque. Então você tem que ter lá 250 mil reais de estoque para vender 100. E o cara não entende isso. Ele acha que ele vai comprar 50, vai vender por 100, tudo que ele comprou, ele é muito bom, né, na curadoria do produto, e aí ele vai recomprando isso e vai ficar rico.
Que nada, cara. Pra você vender 100 mil, você tem que ter 250 parado lá no chão. Então, o pessoal não analisa isso. Então, eu acho que é isso. Esses 3 cenários. Sim. Quem quer entrar não sabe meio por onde. É lógico, tem exceções, tem gente que estuda muito. Mas a maioria não. A maioria tá no e-commerce e não vende, mas por causa de tudo isso que eu te falei, não conhece o público, não conhece a jornada. E tem gente faturando que não sabe que tá tomando prejuízo. E aqueles que têm sucesso no e-commerce, empresas que são referência, que fazem isso da maneira correta e que seguiram todos esses passos. No caso, segue esse to-do list, vamos dizer assim. O que elas fazem de diferente? E eu gostaria de saber um pouquinho também das ferramentas. Quais são as principais ferramentas do e-commerce, até levando em consideração que a própria SOS E-commerce já sugere várias ferramentas para aquele empreendedor ter sucesso. Eu queria que você pudesse falar, aqueles que fazem certo, o que eles estão fazendo by the book e quais são as ferramentas mais importantes que não pode faltar numa empresa para ela também ter sucesso e sair dessa estatística de 80%. Para você fazer certo, você tem 2 opções. Ou você estuda muito, se aprofunda, vai visitar operações, vai entender o que o pessoal está fazendo de certo e de errado. Também não é só a teoria a prática é diferente. Então, ou ele se vira sozinho, isso pode levar tempo e dinheiro também, porque a capacitação hoje também não é tão barata assim, ou ele contrata um profissional e corta caminho. O papel do consultor, do mentor hoje é cortar caminho. Não deixar você cometer os erros que ele cometeu como consultor. Hoje eu dou consultoria, faço mentoria, cara, mas eu tenho 12 anos de e-commerce, 13 anos de e-commerce, e onde eu errei muito, mas também acertei. Então, eu não quero que o lojista cometa os mesmos erros que eu cometi lá em 2008, 2009, 2010. Isso é um atalho, ele paga para ter um atalho. E esse atalho para mim custou, cara. Sim. São 12 anos investindo, errando, pagando, quebrando, subindo de novo. Então, às vezes, o cara não quer gastar com um profissional e ele quebra a cara. Então eu acho que são 2 soluções. Ou ele vai sozinho, se capacita e tem que visitar a operação mesmo, coisa na prática, para depois ele voltar para casa, fazer esse planejamento e seguir as etapas. Ou ele contrata um profissional, que é o atalho, que é o cara que vai dar ali, pegar na mão dele e ensinar os caminhos, que é um consultor, mentor. Cara, tem muita gente no mercado fazendo trabalhos excelentes. Tem muita gente boa, cara. Tem cara que é especialista em marketplace. O cara vive, respira aquilo. O lojista tá começando no marketplace hoje. Vai lá e contrata o cara, velho. O cara vai te ensinar todos os macetes. Ah, não, quero trabalhar em mídia social. Vai lá e pega um cara de mídia social bom pra caramba. Ah, que é cara, amigo. Você sabe, pra ele chegar no nível que ele tá, tanto que ele investiu? Não, sabe? Não tem o que fazer. O cara que não tem dinheiro hoje e quer vender na internet, a forma mais fácil dele vender na internet é via marketplace, porque já tem audiência, os caras do marketplace te dão um pouquinho de suporte. É o mais fácil, mas não é tão fácil. Mas é a forma mais fácil de se vender online hoje através do marketplace. Porque se você for anunciar, entender a jornada do cliente, trazer ele para a loja, até converter, até não sei o que e tal, vai longe. Sobre solução, ele precisa de uma plataforma para vender. Seja qual for. Pode ser um WhatsApp, uma plataforma de e-commerce, um próprio marketplace, mas para ele entrar no marketplace ele precisa ter a gente chama de hub, que é um sistema que conecta com o marketplace. Não dá para entrar manual mais. Eu acho que os marketplaces nem permitem isso mais. Na minha época até permitia, ali 2013, 2014, a gente colocava muita gente manual, mas hoje eu acho que nem permite mais. Então ele tem que ter algum sistema para conectar ele ao público, ou ao marketplace, ou ao intermediador. Tem que ter um meio de pagamento, no mínimo, para receber a operação. Tem que ter um sistema de logística. Hoje também tem muitos hubs logísticos aí que facilitam muito a vida. Eu lembro, quando eu tinha loja, eu mapeava o Brasil, né, a malha, pegava as transportadoras que eram boas em cada região. Então, às vezes, eu tinha 5, 6 transportadoras. Uma era boa no Nordeste, outra era boa no Norte. E aí eu cadastrava tudo manualmente, região por região, para deixar o frete mais barato e acessível. Hoje já tem sistema que faz tudo isso sozinho. Sim. Ele já te indica qual é o sistema logístico que é mais barato e mais rápido. Em um clique. É muito mais fácil. E um bom sistema de atendimento ao cliente. Tem que ter. Pode ser chat, WhatsApp, qualquer coisa. Então, hoje, no mínimo, ele tem que ter isso. Senão, ele não entra no e-commerce. Excelente. Falando um pouquinho da SOS também, SOS E-Commerce, gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né, das expectativas futuras, o que vocês estão planejando, né, até porque desse contexto você falou que vocês oferecem a plataforma em si, vocês oferecem a consultoria, oferecem toda a especialidade que você adquiriu
nesses 13 anos de e-commerce e assim por diante. Eu gostaria, quais são as suas expectativas para 2022 para ajudar os empreendedores a iniciar essa jornada ou melhorar seus projetos de e-commerce? Na realidade, o SOS ele não é uma plataforma de e-commerce, ele é uma plataforma de conteúdo, soluções e serviços. A ideia, futuramente, é que o SOS seja um marketplace. Só que para eu ser um marketplace, aí muda o conceito um pouquinho, porque aí a pessoa não compra. Hoje, o que eu faço? Eu indico uma solução, por exemplo, mas ele vai lá na solução e adquire lá, não adquire dentro do SOS. Por isso que eu não sou marketplace. A partir do momento que eu me estruturar e aprender e montar toda essa estrutura e eu começar a fechar o negócio dentro do SOS, aí eu me transformo no marketplace. Então, por enquanto, eu sou um portal, uma plataforma onde eu indico soluções com base na experiência minha ou de parceiros. Então, eu indico soluções de vários meios de pagamento, etc. Mas além das soluções, você também traz dicas, você traz blogs, você traz entrevistas, você traz diversas outras informações. Exatamente. E o legal é que a partir do momento também que eu indico, vamos lá, eu tenho uma rede de parceiros, plataformas, agências, etc. A partir do momento que eu indico qualquer problema que der ali, a pessoa que contratou através da minha indicação, ela tem onde reclamar. Me vai e reclama mesmo. Porque a partir do momento que ela reclamar comigo, eu vou bater lá na porta da solução que eu indiquei e vou resolver o problema dela. Posso até não devolver o dinheiro dela, mas vou tentar resolver de forma técnica. Nem que eu pegue lá e faça para ela, mas eu vou resolver. Então, o legal é isso. O legal é que a pessoa que está contratando via indicação do SOS... tem o intermediário que é a experiência que vai poder ele atuar. Ele tem a experiência, ele tem onde recorrer se der alguma caca ali, algum problema. Entendeu? Isso é legal. E a ideia é ter tudo ali, cara. Tudo. A ideia é ter serviço, ter curso. A gente já está com curso hoje, está com parceria com a Universidade de Marketplace, está com parceria com a Impacta, disponibilizar vaga. Quem está se formando em cursos de e-commerce vai disponibilizar o currículo lá. Empresas que precisam contratar, vai colocar a vaga lá. Eu não vou ser uma empresa de RH, de recrutamento, mas eu vou ter um espaço onde quem quer entrar para o mercado deposita lá o currículo dele. E quem tem vaga, porque tem muito e-commerce hoje que precisa de analistas de e-commerce para tocar a operação, vai lá e busca também, entendeu? Então, pensou em e-commerce, a ideia, se você falar, Fábio, o que você queria ser daqui a 5 anos? Eu queria que o pessoal, quando pensasse em e-commerce, pensasse no SOS. Ele vai lá e vai encontrar tudo que ele precisa. Se ele não encontrar, ele vai entrar em contato conosco e eu vou atrás do que ele precisa. Excelente. Acho que são grandes as expectativas, né? Deixa claro que, inclusive, você está planejando um pouco mais para frente um podcast também para trazer profissionais do setor aí para contar sobre a história, contar sobre toda a sua carreira, mas principalmente trazer soluções importantes, que vai ser mais um meio de comunicação que vai ajudar, como a gente falou, os empreendedores a poder fazer ainda melhor os seus projetos. A SOS já tem todo o conteúdo relevante e toda a experiência que o Fábio colocou em prática dentro do e-commerce, né, para ajudar ali todos os empreendedores. E só falando um pouquinho de conteúdo, que eu acabei não entrando muito nesse ponto, conteúdo a gente pensa assim, cara, a internet está cheia de conteúdo. Tem portais maravilhosos, e-commerce Brasil, maravilhosos. Eu não tô falando que esses caras são bons demais, velho. Demais. Só que o empreendedor ele não tem tempo para entrar no e-commerce Brasil, olhar várias matérias para achar uma que interessa para ele. Ele vai entrar no outro. A gente quer fazer isso para ele. Como a gente já foi lojista, eu quero ser direto e reto. Eu vou buscar informações que interessam no dia a dia dele. O Elon Musk comprou o Twitter. Isso pro lojista no dia a dia não interessa, amigo. Não interessa. Isso aí ele vai lá assistir o jornal à noite, vai. Beleza. Eu quero... o Magalu reduziu a comissão do marketplace. Isso interessa. Porque é mais dinheiro no fluxo de caixa dele, certo? Margem de lucro. Isso interessa. A Pets, lá do segmento Pet, né? A Pets, que é aquela grande varejista, abriu o marketplace agora. Isso interessa, porque quem é do segmento pet vai vender o seu produto dentro de um marketplace nichado, onde tem muito mais potencial de venda do que um marketplace de departamento. Sim. É mais fácil você vender um produto pet dentro da Cobase, dentro da Pets, do que dentro do Magalu, por mais que o Magalu tenha uma audiência espetacular. Então, o marketplace de nicho, ele serve para isso. Ali o público é fundo de funil. É conversão. O cara tá buscando alguma coisa em relação a pet. Ele não tá buscando uma geladeira dentro da Cobase. Concorda? Sim. Tá? Então a ideia do conteúdo é a gente fazer essa curadoria do que realmente é interessante e colocar lá para ele. Nada impede dele ir em outros portais, se tiver tempo e tal. Mas, cara, empreendedor online não tem tempo, amigo. Ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que entregar, ele tem que cuidar das buchas, que tem bucha demais. Cara, ele tem que fazer tudo.
Por isso que a gente sempre bateu numa tecla, Deus, que o empreendedor ele tem que focar no core do negócio dele. Não adianta o cara se meter muitas vezes a fazer campanha de Google, a fazer campanha de Facebook. Cara, contrata alguém que faça. Você tem que saber o seguinte, você tem que saber pedir. Não adianta eu contratar você, que é uma agência, e eu não souber demandar para você. Eu tenho que falar para você assim, ó, eu quero vender celular, portanto, o meu diferencial competitivo é esse, eu tenho tanto em estoque, eu consigo repor esse estoque em tanto tempo, meu público é o A. Tem que ter o direcionamento. A partir do momento que eu te brifo tudo isso, você como agência, e você sabe, conhece a ferramenta, basicamente você pega tudo que eu falei e coloca na ferramenta. Mas eu, como empreendedor, não perco esse tempo. Eu deixo você fazer para mim. Você faz, você monitora, você me dá relatório mastigadinho, resumido, e eu vou cuidar da minha vida, amigo. Em uma reunião por semana eu te brifo e vou cuidar da minha vida. Agora, você imagina eu entrando todo dia no Google, vendo a campanha, troca a palavra-chave. Cara, não é meu negócio. Eu tô deixando de comprar, tô deixando de negociar preço, tô deixando de melhorar meu mix de produto. Numa coisa que não é o core do meu negócio. Então vira agência. Larga a mão de e-commerce e vira agência. Entendeu ou não? Entendi. Isso é ótimo. Aquilo que a gente falou, né? Nosso tema de hoje é para falar sobre orientações estratégicas para o seu e-commerce. Consciente, amigo. Consciente. Entra de forma correta, segue os passozinhos, fica focado no seu negócio, terceiriza o que não é função primária, terceiriza. Ah, mas a agência é cara. Tem agência de todo preço. E se não dá conta de contratar uma agência, contrata um freela. Também tá cheio. Mas são profissionais que só fazem isso. Não é possível que você vai fazer melhor do que o cara. Ah, mas o cara não fez direito. Você brifou direito? Eu não conheço o negócio do cara. A agência não conhece o negócio do cara. Se o cara não falar, esquece. Continuando, Fábio, até para a gente chegar nas nossas considerações finais, a gente entrou no contexto de conhecer um pouco sobre você, a gente entrou no contexto de conhecer sobre a SOS, trazer todas as informações relevantes associadas ao e-commerce, orientações estratégicas para o seu e-commerce e principalmente aquilo que a gente falou, e-commerce consciente. Através dessa consciência da gente ter aqui um especialista no e-commerce, eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais e principalmente deixar seus contatos, o site da SOS para aqueles empreendedores que querem conhecer um pouco mais e principalmente melhorar o seu e-commerce. Então, vamos lá, para você que pensa em entrar no e-commerce, ou você está no e-commerce e não está tendo sucesso, está com algum problema, busque ajuda de um profissional. É mais barato do que você ficar quebrando a cabeça. Então busque ajuda, tem ajuda barata. Próprio SOS E-Commerce, vai lá, agenda uma consulta com a gente, né? SOSecommerce, sem tracinho.com.br. Você vai ter lá os simuladores, você vai ter soluções, você vai ter consulta online, né? Ninguém vai te oferecer nada a mais do que você precisa, mas busque ajuda. Ou, se não quiser buscar ajuda, busque conhecimento, né? Busque conhecimento, vai para campo, vai ver uma operação, vai ver 10 operações, que cada um trabalha de um jeito, e aí, quem sabe, você consiga fazer sozinho. Mas basicamente é isso. O SOS E-Commerce, ele tá lá de portas abertas, entre em contato conosco, tem meu contato também nas redes sociais aí, Fábio_Caiel, mas é fácil achar, e é isso, estamos à disposição, Rodilson. Vocês que querem saber um pouquinho mais sobre a SOS E-Commerce, né, o site sosecommerce.com.br. Fábio, chegamos ao fim, né, do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de você dedicar um tempo para estar aqui contando um pouquinho da sua história com todos que acompanham o GuiaCast. O GuiaCast teve a honra de receber Fábio Caiel, que é fundador e CEO da SOS E-Commerce, onde falamos sobre o tema e-commerce consciente, orientações estratégicas para o seu negócio. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e também de e-commerce. E se possível, deixe uma avaliação em comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador multiplataforma, tá bom? Eu sou o Rodilson Silva com Fábio Caiel, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.